Fala galera, e para mais de 10 mil torcedores no Beira-Rio, o Inter venceu o Atlético Paranaense por 2-1 e segue muito firme aí na busca por uma vaga direta na Copa Libertadores da América em 2022. Dois grandes destaques na vitória colorada. Edenilson marcou os 2 gols, convocado por Tite para a seleção brasileira para o jogo contra a Argentina na terça-feira, foi quem definiu a partida para o Inter. Agora, quem também teve uma ótima atuação e a sua melhor com a camisa colorada foi Palacios. Finalmente parece que o chileno começa a mostrar o bom futebol que o credenciou para ser contratado pelo Inter. Vitória muito merecida, justa, e nós vamos falar agora de Inter 2, Atlético Paranaense 1, agora aqui no canal. Por isso é muito importante você chegar aqui, se inscrever, ativar as notificações, dar aquele like, o joinha bacana para o conteúdo subir e viralizar cada vez mais aqui no YouTube, tá certo? Bom, pessoal, foi um bom jogo no Beira-Rio, diga-se de passagem. Primeiro tempo, muito equilibrado. Os dois times procurando o gol. O Inter perdeu algumas chances através do Rodrigo Lindoso de cabeça, após uma bela jogada pelo lado esquerdo. O Palacios também teve chute fraco, o Santos defendeu. E ainda antes do gol do Edenilson, o Inter teve com o Patrick em um contra-ataque belíssimo puxado pelo Edenilson, e foi aí uma jogada de construção muito boa. O Patrick acabou perdendo um gol que eu considero feito. E aí, aquela velha máxima do futebol: quem não faz, leva. Em uma jogada fortuita do Atlético pelo lado direito de ataque, o Terans, que é canhoto, ele levou de arrasto tanto o Moisés, ainda driblou o Bruno Mendes e na saída do Marcelo Lomba fez Atlético Paranaense 1-0. Eu até considerava que pelo momento do Inter vivido na partida, era um placar injusto. O Inter já merecia pelo menos ter feito um gol. O Atlético também é um ótimo time, é bem verdade que não faz um bom campeonato brasileiro, mas é finalista de 2 Copas, a do Brasil e também a Sul-Americana. Aliás, na próxima semana, dia 20 de novembro, a decisão em Montevidéu. E o Internacional ainda conseguiu empatar logo depois do gol do Terans. O Moisés, ele, na verdade, lança, podemos dizer assim, na área. O Palacios pifa o Edenilson e aí ele chuta forte, ainda a bola desvia num defensor do Atlético e o Inter consegue empatar ainda no primeiro tempo, uma reação rápida, 1-1. Veio o segundo tempo e o Inter voltou muito forte, voltou ainda melhor que na primeira etapa, onde já tinha feito um bom jogo. Aí o Aguirre fez uma troca que no início eu achei estranha. Retirou o Matheus Cadorini, centroavante, e colocou o Maurício, mais um meio-campista. E por alguns minutos o Inter perdeu um pouco de força ofensiva. Mas logo na sequência, mais uma jogada de construção aí do ataque, o Maurício chuta, a bola sobra livre para o Edenilson, que aí com toda a sua categoria, ele dá um toque por cobertura sobre o Santos e marca aí o gol da vitória, 2-1 para o Internacional, se recuperando daquela derrota para o Juventude na quarta-feira por 2-1 também, foi o mesmo placar, só que hoje favorável ao Inter. Depois o Colorado ainda perdeu algumas chances em contra-ataque para tentar ampliar o marcador, mas o mais importante aconteceu: a vitória. Os 3 pontos. Deixa aí o Inter muito firme nesta briga pela vaga direta na próxima Libertadores em 2022. Eu gravo este conteúdo no momento que jogam Corinthians e Cuiabá, mas teve um resultado aqui de 2 times, podemos dizer assim, que estão lá na parte de cima da tabela. No mesmo horário do jogo do Inter, o Bragantino venceu o Fortaleza pelo placar de 3-0. O Inter foi a 47 pontos e está a 5 do G4, que é o Bragantino, com 52 pontos. Fortaleza, por exemplo, estacionou nos 49. O Inter tem aí 6 jogos ainda no Campeonato Brasileiro a disputar.
E pelos meus cálculos, para chegar à 5ª posição e garantir 60 pontos, teria que fazer mais 13 em 18. É um aproveitamento alto, mas o Inter até teve uns tropeços aí pelo caminho e agora vai ter que recuperar. Quarta-feira tem o Cuiabá na Arena Pantanal, Flamengo no Beira-Rio, Fluminense no Maracanã, o Santos e o Atlético Goianiense também no Beira-Rio, os 2 jogos aqui em Porto Alegre, e fecha o Brasileirão contra o Red Bull Bragantino lá em Bragança Paulista. E muitos desfalques aí para Aguirre. Cuesta, Moisés e Maurício estão suspensos. Por outro lado, o Yuri Alberto cumpriu hoje a suspensão, estará de volta e fica à disposição. E o Edenilson também vai ser montada aí toda uma logística e a tendência também de que ele esteja em campo lá na Arena Pantanal na quarta-feira. Bom, Edenilson, já falei aqui, tá jogando uma barbaridade e merece demais esse momento que atravessa na carreira. Hoje, mais uma vez, foi muito bem mesmo, e está sendo aí recompensado pelo técnico Tite para convocações da seleção brasileira. Agora, Carlos Palacios, ele já jogou bem contra o Juventude na quarta-feira, é bem verdade que cansou no segundo tempo, e hoje, como armador centralizado, ele foi muito bem mesmo, e muito se cobra desse atleta aí que tenha uma maior e uma melhor participação. Ainda comete alguns erros técnicos que precisam ser trabalhados, mas em comparação ao próprio Palacios, que desembarcou aqui em Porto Alegre há alguns meses, a evolução, melhor dizendo, é nítida, é notória. E isto sim é uma ótima notícia para o técnico Diego Aguirre. Palacios jogando na do Tyson como meio armador, deu conta do recado e depois ainda atuou como um falso 9, quando tirou o Cadorini e o Aguirre. Então, é um jogador importante que começa a ganhar confiança e com isso também um melhor futebol ele vem apresentando. Assim eu vi, Inter 2, Atlético Paranaense 1, vitória importantíssima e justa do Inter contra o bom time paranaense. Gostou do vídeo? Então dá aquele like, aquele joinha bacana e a gente volta aí a qualquer momento. Aquele abraço.